Boa noite, pessoal encarnado. Boa noite, pessoal desencarnado, que estão presentes na nossa casa hoje. Eu garanto a vocês que está lotado. Porque eles não precisam temer a chuva, né? Eles vêm, não se molham, né? Não é como nós, que temos esse corpo todo, né? Que fica encharcado. Eles não se molham. Então, eles estão presentes. Hoje, nós vamos pedir a Deus, nosso Pai Maior, que nos abençoe por estarmos encarnados nesse planeta Terra, que nos ensina muito, que é a nossa escola. Bendito planeta Terra que nos acolhe. Bendito Brasil, que é diferente de qualquer outro país desse nosso planeta. Eu fico muito feliz de ter renascido e de ter reencarnado nele. Porque acho que de todos os planetas, de todos os países, ele é o mais aconchegante. Não é mesmo? E tem muita fé, tem muita religião, e todos se dão muito bem, e aí fica todo mundo bem, né? Oi, Cris. Então, a gente deve agradecer mesmo por estarmos encarnados nesse planeta e encarnados no Brasil. E por isso nós agradecemos também a Jesus, que nos acompanha sempre na nossa caminhada. Está sempre nos dando a direção. Não nos abandona, mesmo quando a gente pensa que está sozinho. E agradecer também a Mãe Maria, que nos acolhe com seu coração tão generoso. Né? Então, olha quantos motivos a gente tem para agradecer, não é mesmo? Agradecer pela família que temos, que nos acolheu. Agradecer por estarmos vivos ainda, cumprindo a nossa missão de uma maneira ou de outra. Estamos aqui cumprindo aquilo que foi determinado. Podemos não estar fazendo exatamente como planejamos, mas estamos na luta, não é mesmo? E nós vamos também, agradecendo a Monize de coração, e a todos os palestrantes que nos presenteiam com as palestras que trazem, com os assuntos diversos. Porque nesta casa, os assuntos são diversos. A gente, de repente, foge um pouquinho do Evangelho, mas fazendo conexão com ele sempre. E a espiritualidade está sempre presente, né? Então, pode deixar aberto, por favor, pode abrir bem. Deixa aberto. Isso, hoje não vamos fechar, não. Então, hoje nós vamos, agradecendo por tudo isso, e vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, porque nela contém uma energia maravilhosa. É um pouco da energia que Jesus nos doou. Vamos fechando os olhos e relaxando. E vamos tranquilamente repetir a oração que Jesus nos deixou e que contém a energia que nos envolve, que nos abençoa, que nos tira da aflição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Porque teu é o caminho, a verdade, a vida para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Então, nós vamos pedir para a Monize que comece a nos ensinar um pouco mais hoje, esclarecendo um pouco mais o nosso espírito também. Obrigada, dona Cid. Boa noite a todos. A grande maioria eu ainda não vi esse ano, então eu desejo a todos aí um feliz 2025, né? Que seja muito próspero e abundante para todos nós. O tema que eu fui intuída hoje para palestrar é o homem de bem, que está ali no capítulo do Evangelho 7 Perfeitos, e que para mim, na minha concepção, é como se literalmente fosse um passo a passo da espiritualidade para que a gente possa evoluir, caminhar e sermos melhores, né? Ao desencarnarmos, entregarmos um espírito aí mais dilapidado para o céu. Como a dona Cidina disse, né? Encarnados temos poucos, mas desencarnados naturalmente já se expande, já temos muitos, mas num dia como hoje, digamos que se amplia. E a dona Cidina entrou em tópicos interessantes, né, na sua fala, primeiramente falando aqui que os assuntos se misturam, mas eu vejo que não, na verdade eles não se misturam, eles estão conectados, até porque essa é uma casa de apometria, e para quem já entendeu e leu um pouquinho sobre a apometria é uma, digamos, abre aspas, né, religião universalista, que ela abrange outras conexões de crenças, então eu acho que ela é uma finalidade muito completa. E hoje também eu estava falando com algumas pessoas muito próximas sobre a gratidão. E o que nós vamos falar hoje aqui também entra a gratidão. E era um vídeo falando da importância da gratidão, não só sob o ponto de vista energético, mas o quanto isso afeta a nossa saúde física. E quando a gente vai lendo ali os capítulos, os itens, na verdade, do capítulo Sede Perfeitos, a gente vai vendo o quanto é importante a gente ter gratidão por tudo que nós temos na nossa vida. E aí, como de praxe, eu sempre trago as minhas anotaçõezinhas. Vou fazer uma leitura do item Sede Perfeitos, e a gente vai explicando mais ou menos de acordo com o que eu entendo. Não é o intuito aqui de ensinar, porque eu não sou ninguém ainda na fila do pão, mas é de acordo com o que a gente vai interpretando, pesquisando e estudando, né? Nós, enquanto trabalhadores espíritas, sabemos que o estudo ele é constante, principalmente o Livro dos Espíritos, né? A gente acha que leu todas as perguntas e entendeu, mas à medida em que a gente vai estudando o Evangelho ou outro livro da literatura espírita, a gente vê que ainda não sabe de nada e que está muito longe de compreender. Então, o intuito aqui é fazer com que vocês entendam um pouquinho e depois, aí nas casas de vocês, vão procurando o entendimento através de pesquisas, de estudos, porque cada vez que a gente estuda um pouquinho, a gente aprende um pouquinho mais. Então, vamos lá. É o capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. A gente vê que a própria leitura ela é autoexplicativa, mas a espiritualidade, ainda muito benevolente com a gente, vem através da literatura explicar mais ainda esse contexto, que depois eu vou falar para vocês aqui algumas anotações. Continuando, tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Aqui a gente tem dois sentimentos, né, que é importante de ressalvar. A fé verdadeira, a fé raciocinada e a resignação diante dos desafios que nos são apresentados. Novamente, né, tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Por quê? Porque nós não somos daqui, nós estamos. E podemos estar aí em diversos outros planetas, em diversas outras dimensões. Tudo que nós estamos vivenciando aqui é passageiro,
para uma determinada parte da nossa evolução. Então, quando a gente entende e incorpora o ensinamento do Evangelho, a gente entende que tudo isso aqui é transitório, até este corpo que eu estou. Então, não vale a pena ter apego aos bens materiais ou outras fontes aí de apego. O que vale a pena é aquilo que a gente tem no nosso coração. É bem clichê, né? Mas é muito real isso. Continuando o texto, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Por quê? Porque a gente escolhe. Eu disse isso ontem numa palestra que fiz, que por mais difícil que seja o que a gente esteja passando, a gente ficar se perguntando do porquê está passando por aquilo, por que só comigo, a gente fez um acordinho antes de reencarnar. A gente escolheu estar passando por esses desafios. Uns nós escolhemos e outros a gente vai aí acumulando de acordo com as nossas atitudes nesta encarnação. Por isso que eu sempre falo nas minhas palestras o quanto eu acho que a doutrina, quanto o Espiritismo, ele é tão sábio, porque nos demonstra simples e puramente o quanto nós somos autorresponsáveis por nossa vida. E aí aqui fala, sem murmurar, sem o reclamar. Em tudo dai graças, assim como disse Cristo, né? Mas a gente ainda é muito falho, sempre está reclamando de provas e expiações que nós mesmos escolhemos passar. O homem penetrado no sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem. Sem esperança de retorno, restitui bem para o mal. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Esse é o item que eu acho difícil para todos nós, porque a gente não tem esse amor ainda tão puro ao ponto de retribuir o mal com o bem, muito pelo contrário. A gente quer olho por olho, a gente quer ir para cima, a gente quer ir para a guerra, a gente quer demonstrar a nossa verdade, a nossa razão, mas aí está a grande sacada também. Quem diz que nós estamos totalmente com a razão e que nós estamos totalmente certos? A minha percepção pode ser diferente da percepção do outro. E quando a gente definitivamente entende tudo aquilo que nos ensina aqui, entendemos que o outro está no seu estágio de evolução. E que aí a gente tem que, sim, aplicar o que eu já falei aqui em palestras também, a indulgência, a benevolência, por mais difícil que seja e que não é fácil mesmo, mas é o exercício. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Então, à medida em que eu conheço a verdade, eu vou aplicando, vou compreendendo e vou seguindo a minha vida. O outro está no caminho dele, eu estou no meu. Se eu não consigo conciliar essas questões, eu simplesmente o respeito e sigo a minha jornada, dando espaço para que no tempo dele ele possa evoluir e aprender. A gente não pode forçar o outro a pensar e agir como nós. Porque na concepção do outro a gente também pode ser infantilizado, a gente também pode ser ignorante, a gente também pode ser rude. A gente acha que é perfeito, mas se a gente fazer uma análise e perguntar para o outro a opinião do outro, a gente também pode se espantar com o que o outro vê da gente, né? Então, a gente não pode julgar, nem condenar e ter esse sentimento de benevolência, de indulgência, de compreensão com cada um. Tudo bem, gente? Vocês estão me olhando, estão sérios, assim, tá dando para entender? Eu tô sentindo essa energia, assim. Mas vamos lá, dar prosseguimento. É um tema complexo, mas eu acho esse capítulo muito forte, muito bacana. Vamos lá. Ele encontra o homem de bem, ele encontra sua satisfação nos benefícios que derrama, seus serviços que prestas, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, na consolação que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Aqui é o grande exercício da caridade, né? A gente fazer o exercício da caridade sem olhar se a gente vai ter retribuição, sem olhar se o outro vai ser grato, simplesmente fazer o bem pelo bem. Continuando do que é o homem de bem,
Ele é bom, ele é humano, é benevolente para com todo mundo. Olha aqui a palavrinha, sem exceção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. É o que eu acabei de falar. O outro é o que o outro é e está tudo bem. Eu sou como eu sou e tudo bem. A grande questão que nós estamos aqui é para evoluirmos com opiniões e pensamentos diferentes. Quando a gente pensa em relacionamentos, seja eles quais forem, familiares, amorosos, de amizade, não são pessoas totalmente diferentes da gente? E a gente não aprende com essas diferenças? Esse é o objetivo dos relacionamentos, a evolução com diferenças de pensamentos, de culturas, de criação, de convicção. E aqui eu exercito, principalmente nós aqui, né, trabalhadores da última hora, o amor que a gente tanto prega aqui, que é o maior mandamento. Nós temos, inclusive, um capítulo do Evangelho que fala sobre isso, e a compreensão. Não adianta eu estar aqui à frente falando muito bonito, mas se o outro pensa diferente, eu querer atacar. E como hoje tudo é extremista, ir para cima com toda raiva e fúria. Nem Cristo foi assim. Cristo lidava com pessoas de diferentes opiniões e até pessoas que o crucificaram. E ainda assim, ele exercitava o seu amor muito maior. É o exercício da gente, de todos nós, mas eu penso que principalmente de quem está no trabalho, de quem são os trabalhadores da última hora, todos nós que estamos aqui, fazemos a nossa parte toda semana em um dia específico de trabalho. É exercitar essa inteligência emocional. Em todas as circunstâncias, ou seja, né, em todos ali os desafios, a caridade é o seu guia. Ter paciência, ter compreensão, ter respeito com o outro é caridade. Ter todos esses sentimentos para comigo mesmo também é caridade. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação ou uma contrariedade, ainda que leve, quando o pode evitar, falta o dever de amor ao próximo e não merece clemência do Senhor. Ou seja, alguém fez alguma coisa muito ali terrível e eu acho que aquela pessoa não merece nenhum tipo de perdão, eu julgo, eu condeno e ainda causa intriga. Não, ele merece mesmo, olha que bom que ele está passando por isso. Aqui está dizendo, de exercer a caridade mesmo com aquele que entendemos não merecer clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, olha pessoal, e nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado, como ele próprio houver perdoado. Qual foi a oração que nós fizemos aqui no comecinho? A oração do Pai Nosso, ditada por Cristo. O que na oração fala? Perdoar para que eu também possa ser perdoado. Né? Eu não ser o ofendido. E quando eu ser, se eu perdoei, eu também tenha esta clemência. E, novamente, é frisar aqui, o outro está num grau de evolução, de consciência, e vai agir de acordo com as suas convicções. E eu vou agir com as minhas convicções e precisar ter esse respeito de diferença de opiniões. E ser o exemplo de Cristo. Quando a gente lê este capítulo, o primeiro fala sobre a questão da perfeição absoluta, perfeição relativa. Obviamente que seria muita presunção de nossa parte querermos atingir a perfeição absoluta, uma vez que ela só vem de Deus. Mas aqui está o caminho, o passo a passo, da gente atingir minimamente uma perfeição relativa, uma vez que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, aqui está como a gente consegue viver de forma melhor. Continuando o texto, é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, ele mesmo, vulgo nós. E se lembra dessa palavra do Cristo, que aquele que tiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. É a chapuletada na nossa cara, para a gente entender que não somos melhores que ninguém aqui. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem os colocar em evidência.
Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em as combater. Reforma íntima, mudança de hábitos, né? Tudo aquilo que a gente vai aprendendo com a doutrina espírita. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia seguinte que nele há alguma coisa de melhor do que na véspera. A cada dia basta o seu mal, eu dou atenção ao meu momento presente, à minha vida presente. O dia de amanhã é o dia de amanhã. E o dia de amanhã vai ser colhido de acordo com o que eu plantei e encarei no dia de hoje, né? Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões de fazer ressaltar o que é vantagem dos outros. Não tira a vaidade nem da sua fortuna, nem de suas vantagens pessoal, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Porque a gente está aqui passando, né? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si mesmo é de os fazer servir as suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, eles o trata com bondade e benevolência, porque são seus guias perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer seu moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da posição e se faz um escrúpulo de os cumprir conscienciosamente. Aqui vamos dizer que estamos falando do patrão e do funcionário. O patrão, por estar numa posição mais acima, tem o dever de usar da benevolência e da indulgência para com o seu funcionário. Da mesma forma que o funcionário foi ali confiado um exercício de um cargo, de uma função, tem que lhe fazer prestar contas, agir com coerência, com carinho, com respeito àquele trabalho que lhe foi confiado. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que se os respeitasse para com ele. Esta não é uma enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em as possuir está no caminho que conduzem a todas as outras. Então aqui já está o passo a passo da gente ser um pouquinho melhor, do melhorar para progredir. Isso é um trecho que a gente já deu uma palestra aqui sobre isso, né? Eu tenho dado tanta palestra que eu me confundo às vezes, mas nós já falamos dos dons que Deus nos confia e que a gente tem que fazer multiplicar, né? Tô certo aqui? Você fez assim? Deus me deu o dom. O primeiro dom é o dom da vida. O que eu estou fazendo com isso? O que eu estou fazendo com esta minha encarnação que eu tanto roguei para estar aqui nesse momento? Eu estou fazendo florescer? Eu estou me fazendo florescer? Que tem uma frase que eu gosto muito, que é o floresça onde Deus te plantar, independente do que esteja acontecendo. Eu preciso plantar as sementinhas, eu preciso fazer toda a nutrição para que aquela planta cresça e para que ela possa produzir flores e frutos, honrando o caminho que Deus me colocou, honrando as etapas de evolução que Deus e a espiritualidade me colocou. E honrar é também a gente procurar incorporar o Evangelho de Cristo, que é o maior mandamento, o amor. Quando a gente tem o amor, a gente consegue ter a compreensão de todos esses passo a passo. Se eu amo, eu sou caridoso. Se eu amo, eu perdoo, eu respeito. E perdoar não significa que a gente vai esquecer o que foi feito. Muito pelo contrário, a gente vai lembrar, mas a gente vai ressignificar e dar luz àquilo, evidenciando, como disse o próprio Evangelho, as qualidades daquela situação que passou ou que aquilo me trouxe de aprendizado. Ressignificando, recomeçando. Se eu tenho amor, eu consigo ter todos esses outros caminhos. Aí aqui eu trouxe algumas anotações. A gente anota, depois vai anotando mais ainda, porque vai estudando. Mas vamos lá. As ideias principais que eu entendo que está aqui neste capítulo, a gente começa ali por um trecho que está em Lucas, né, capítulo 6, versículos 43 a 45.
Ideias principais. Não há árvore boa que dê mau fruto, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindivam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal do seu coração tira o que é mal. Essa frase eu acho que todo mundo já conhece, já ouviu falar, pelo menos. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Resumindo, o que isso quer dizer? Que vai se reconhecer o ser humano de bem, este homem de bem, através dos seus frutos. Porque pela lógica, pela coerência, você não vai recolher frutos, uma laranja de uma macieira. Então, se eu vou plantando o bem, obviamente eu vou colhendo o bem. Porque do coração não se foge. Outra questão, que está ali na questão 918 do Livro dos Espíritos é: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Lá nessa questão do Livro dos Espíritos, eu não anotei aqui, mas se eu não me engano, é a lei do progresso moral, que fala dos caracteres do homem de bem, que está na questão 918. Por que sinais se pode reconhecer um homem e o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Essa é uma perguntinha que Kardec fez à espiritualidade. A resposta dos espíritos foi: o espírito prova sua elevação quando todos os seus atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando ele compreende por antecipação a vida espiritual. O que quer dizer aqui? Quando eu compreendo a minha vida física e uno a prática do Evangelho, a prática da lei de Deus, e isso independe da crença de cada um, mas quando eu incorporo realmente, e eu entendo que tudo isso aqui é transitório, que eu não levo os bens materiais adquiridos, só o que eu planto no meu coração e no coração de outras pessoas, é que eu consigo esse progresso moral que está lá na questão 918 e seguintes, né? Independente da situação social, cargo ou posição que o homem ocupa, seu bem é logo reconhecido pela sociedade, porque as suas obras falam por si. É igual quando a gente vai contratar um especialista, seja um advogado, um médico, a gente vai procurar referências, né? A referência vai dizer por si só: olha, aquela pessoa é especialista naquela área, e eu vou confiar o que eu preciso àquela pessoa por entender essas referências. É a mesma coisa. Eu preciso ter essa coerência. Estou aqui, estou falando do amor, da caridade, do perdão, mas vocês me encontram lá fora e eu estou vivendo uma vida totalmente aleatória e diferente. Não sou referência. Eu não estou tendo esses frutos dos quais vocês vão poder me reconhecer. Vocês vão ouvir uma pessoa incoerente, que não é digna de mérito, né, de crença, né, de valorização, porque eu estou totalmente equivocada do que estou pregando e do que estou fazendo. Tudo bem? Vamos lá. Árvore, aí eu trago aqui, sempre gosto de trazer trechinhos de livros que eu vou lendo e vou anotando, né? É um capítulo 7 lá do livro Fonte Viva, do Emmanuel, né, através de Chico Xavier, que eu também sugiro muito que vocês leiam. Eu já trouxe outras palestras desse livro, e que ele diz o seguinte: árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração com o progresso comum, pela importância no nosso concurso no bem geral. Que profundo isso, né? Quanto é importante a gente produzir esses bons frutos, sendo este homem de bem, fazendo este passo a passo, né?
Continuando o texto de Emmanuel, ele fala: pelos frutos o reconhecereis, disse o mestre. A resposta: pelas nossas ações seremos reconhecidos, repetiremos nós. Então é importante nós termos ações muito coerentes com esta lei de amor, de caridade e de perdão. E aí, seguindo, né, pelo livro dos Espíritos, segundo Kardec, essas são as principais características do homem de bem. Veja, nós temos o item do homem de bem, do Sede Perfeitos, tanto no Evangelho, nós também temos o homem de bem, a partir da pergunta 918, lá do Livro dos Espíritos. Então é importante, de repente, vocês depois pesquisarem na internet para poder estudarem em casa, né? O homem de bem pratica a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? Qual que é a lei de Deus, pessoal? Vamos ver se vocês estão atentos nisso. Vocês estão tão sérios. Vocês estão me entendendo? Ah, porque está muito sério, assim, né? A intenção é fazer vocês compreenderem. Qual que é a maior lei, o maior mandamento? O amor. Nós temos, inclusive, como eu disse, este capítulo aqui no Evangelho, que o maior mandamento é o amor. O homem de bem é portador da fé verdadeira. E como o próprio Evangelho nos ensina, a fé verdadeira, a fé robusta, a fé raciocinada. Não é aquela fé cega, aquela fé do fanatismo. É a fé que eu procuro compreender, pesquisar e entender efetivamente o que está me sendo dito, né? O homem de bem é caridoso. O homem de bem é humanitário. O homem de bem é virtuoso. Nesses 3 itens, eu até fiz uma anotação minha aqui, que é: respeita a diversidade de credos, de crenças, de culturas, de pensamentos, porque entende que cada um está onde precisa estar para a sua própria evolução. O homem de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais, como eu disse anteriormente, porque ele compreende, porque ele sabe que ele não é daqui, ele está aqui. Tudo aqui, acho que não se pode servir a Deus e a Mamon, um capítulo que fala dos bens que nos são confiados, né, do depositário infiel. Por quê? Porque a gente está aqui, nos são dados esses talentos, esses dons, esse corpo, tudo aquilo que a gente tem, mas vai ficar aqui, não vai com a gente. O que verdadeiramente fica aqui com a gente, que vai com a gente, perdão, é aquilo que a gente planta, tanto em nossos corações quanto nos corações alheios. É o bem que se fez. Acho que todos aqui já assistiram Nosso Lar. Lá no Nosso Lar 1, André Luiz atendia, enquanto médico encarnado, uma senhora. E ele atendia ali na questão social. Dava uma assistência social para ela porque ela não tinha condições de pagar consulta. Ele não entendia o bem que ele fazia àquela senhora. Quando desencarnou e ele encontrou aquela senhora, que ela orava por ele, falava dele, quanto ela ajudou ele não fazia ideia. E aí teve um momento que ele vai tentar escrever uma carta ou ver algumas orações, eu não me recordo bem, e ele vê que ela era a única que fazia a oração por ele, né, em agradecimento. Então, justamente, e o que também a lição nos diz? O que a gente leva daqui? Foi o que ele angariou de bens? Não. Foi o bem que ele fez, bens que eu digo, bem material, mas o que ele angariou aqui foi o bem que ele fez àquela mulher enquanto ação social, de coração, sem nem fazer ideia. Então é isso que a gente precisa levar enquanto a gente vai desencarnar. Não é o que eu vou acumulando de bens, mas todo o bem que eu fiz a mim e é o bem que eu fiz ao bem comum, como diz aqui o texto que a gente acabou de ler. Emmanuel também diz ali algumas características, né? O mentor de Chico também sempre estava muito atuante nos seus livros, que diz que o homem de bem ele é bondoso, humanitário e benevolente com todos. Respeita as convicções sinceras dos outros, guia-se pela caridade em todas as circunstâncias, trata os outros com bondade e benevolência, independente da posição social, respeita os direitos que as leis da natureza concedem. Ele também faz um alerta que as pessoas costumam encontrar, todos nós, desculpas para não praticar o bem, que é alegar cansaço, afirmar que não tem tempo, declarar-se enfermo, reclamar,
não cooperar, procrastinação e preguiça. É o que mais a gente tem. Choveu, eu não vou trabalhar. Eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo de exercer a caridade. Preciso mudar algo, vou procrastinando. A gente está em janeiro, né? Começamos o ano agora. Quantas promessas não fizemos de ter um ano diferente? Alguém já atingiu alguma meta agora em janeiro? E aí a gente já está indo para fevereiro. E aí o ano vai correndo. E chega no final do ano, nossa, eu não fiz nada. Porque a gente vai procrastinando. Então, ele nos traz esse alerta que a gente, eu costumo dizer também, que eu tenho aprendido isso nas leituras, nós somos o nosso maior obsessor. Às vezes a gente culpa que o obsessor é o outro, que, meu Deus, eu estou sob a influência, mas aí quando a gente vai passar aqui em um tratamento, a gente vê que é a gente mesmo. Porque procrastina, porque tem preguiça, porque não sai do lugar, porque não quer mudar hábitos, porque não quer se desenvolver. É lógico que não. Eu preciso culpar alguém, porque eu sou linda, maravilhosa, evoluída. Um ser de luz. Mas não. Principalmente trabalhador, né? Trabalhador é que mais dá trabalho. Então é bom a gente sempre ter essa reflexão do quanto nós precisamos ter a humildade de reconhecer que precisamos sim melhorar para evoluir, melhorar para progredir. E para finalizar, eu trago um texto aqui de Emmanuel também, que eu achei muito bacana, que fala o homem bom. Está no livro Amor em Família, até falei desse livro hoje para você. E que Emmanuel traz uma liçãozinha boa aqui para a gente. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Jesus, em sua paciência, evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo escorreito. E pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. É um pouquinho difícil, mas vamos lá, vamos traduzir aqui para vocês. Suponhamos que nós sejamos surdos e mudos. A gente precisa pedir algo a alguém, a gente precisa verbalizar. Tem um irmão com compaixão e que fala por nós aquilo que nós estamos precisando. Resumindo, é isso que quis dizer o primeiro item. Esse irmão que teve compaixão já usou do amor e da caridade. O irmão da mudez, né? Seguindo, imagina-te olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendem ao passo incerto, garantindo a segurança. Traduzindo também, imagine que a gente esteja num leito de doença, uma doença que não tem mais cura e que a gente está desenganado. Falando ali o português claro. A gente lembra a nossa jornada na vida, como é que foi, mas a gente lembra com amor, com carinho, com gratidão, porque fizemos um bom trabalho. E também vemos que temos familiares, que temos amigos que estão ali nos acolhendo. Assim como temos a possibilidade, pelo que plantamos, a possibilidade de ter amigos espirituais nos esperando ao desenlace. Sei que é difícil entender um pouquinho os textos evangélicos, mas a gente vai aprendendo a interpretar. Imagina-te caído e desfalecente na via pública, e preliba o teu consolo nos braços que te oferecem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Caí na rua, passei mal, vem alguém, só pelo simples fato de me auxiliar, me dar um acolhimento. O homem de bem, que não tem interesse. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Estamos com uma doença, por exemplo, vou citar o Covid porque era difícil mesmo, mas qualquer doença que se tenha e que aquela pessoa está precisando de um acolhimento e vai um amigo visitar. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que falou de um problema de saúde que teve
e que no momento em que mais precisou, todos os amigos que se diziam ser amigos não estavam ali, nem por uma mensagem, né? Que agora a gente tem essa possibilidade de fazer chamada de vídeo, mandar um WhatsApp, enfim, não teve. Imagina se nós estamos nessa situação e a gente tem a oportunidade de ter bons amigos porque plantamos isso aqui e esse amigo nos acolhe no momento em que a gente tanto precisa. Requisito, característica do homem de bem. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse buscar testemunhar entendimento. A pessoa está presa, mas tem irmãos que vão lá, que acolhem, que falam a palavra do bem, que dão aquele acolhimento àquelas pessoas que estão ali. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez. E raciocínio sobre a felicidade que te apareceria de súbito do amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Aqui a gente está falando da caridade material, de quando uma pessoa está passando uma necessidade do alimento mesmo ao corpo, independente da crença daquela pessoa, do que ela profetiza, da fé, de opinião, de política, eu simplesmente vou, acolho, levo ali uma cesta básica. Estou sendo caridoso, praticando o maior mandamento, né? Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que se desculpassem a falta, atentando-te ao recomeço. Isso também a gente tem ali na oração do Pai Nosso. Perdoa para que seja perdoado, né? Todos nós erramos, e quando a gente erra, a gente quer ter esse olhar de compreensão ante ao arrependimento para recomeçar, para ser melhor. Então aqui ele dá a letra, né, do que poderia ser, com as atitudes mais equivocadas, e a parte do acolhimento para a nossa reflexão. Imagina-te fadigado e intemperante, e observa quão reconhecido ficarias para todos os que te ofertassem a oração em silêncio e a frase de simpatia. Aqui a gente pode olhar, às vezes, aquele momento que estamos muito tristes, ou em quadro de depressão, enfim, com aquelas questões emocionais, e por vezes ninguém quer o julgamento. Ou, fica feliz, estou triste, mas não precisa ficar triste. Não, dá um acolhimento, um olhar diferenciado para aquela pessoa, um abraço, uma oportunidade daquela pessoa se sentir que é amada, que é querida. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Aí o doutor da lei responde: os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo. Explicou. Aqui, né, compreensão e misericórdia, repito, o maior mandamento, o amor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. Ou seja, aqui a gente também tem esse guia para a gente seguir nessa toada de sermos pessoas melhores, de procurar essa perfeição relativa, de evoluirmos, de dilapidar o nosso espírito, de procurar ter bons pensamentos, bons hábitos, de praticar a lei de amor e de caridade. Como disse aqui, segue e faz o mesmo. Então, essa era a minha mensagem da noite, para que nós possamos sermos homens de bem na nossa vida, na vida daqueles que nos circundam, naqueles que esperam que isso aconteça de nós, que nós possamos ser o evangelho de Cristo aonde os nossos pés pisarem. Porque à medida que a gente vai conhecendo esta verdade, as contas são maiores. Porque se a gente não pratica, é pior. E não que tem que praticar forçosamente, não. Mas é muito natural, quando a gente compreende o Evangelho de Cristo, de fazer o bem às pessoas, de fazer o bem a si mesmo, de fazer florescer, de fazer frutificar.
E é o que eu desejo para vocês nessa noite. Sei que vocês ficaram muito compenetrados, aí, muito sérios, vários... A gente está aqui na frente vai observando, né, umas manifestações no rosto, mas espero que tenha feito sentido aí no coração de vocês, que vocês levem essa palavra. Tem indicação aqui de leitura. Vão pesquisar na internet, a gente tem uma farta doutrina espírita e literatura para a gente aprender, tem vídeos no YouTube. A gente começa mudando hábitos, é agora. Se a gente quer que o ano de 2025 seja diferente, que os nossos atos a partir de agora sejam diferentes. E isso só depende da gente. A espiritualidade faz uma parte e 99% é feito por nós, por nossas atitudes. Então, gratidão, que Deus abençoe a cada um de vocês e levem Jesus no coração. As verdades que foram ditas aqui, que a gente precisa assumir. Não adianta fugir disso. Se foge nesta encarnação, vem com problema dobrado na outra. Presta atenção. Se a gente não faz o possível para melhorar nessa, a outra vem pesada. Então, gente, vamos fazer o melhor que a gente puder, né? Na nossa compreensão também. Apenas a gente deixando de julgar, de criticar, né? De não fazer mal a ninguém, de não desejar esse mal para ninguém. Já estamos num caminho bem melhor, né? Então, o caminho estreito ele vai ficando um pouquinho mais largo, a gente vai conseguindo dar passos melhores. E é isso que a gente deseja na vida, né? Todo o bem que a gente possa ter, não é mesmo? E a gente melhorar. Quando a gente tem, assim, já um vício de tantas coisas que a gente assumiu por conta da criação que tivemos, né? Mas a criação que os pais nos deram foi o que eles compreendiam. Eles deram o melhor deles. Nenhum pai dá ao filho o pior, né? Procura a maneira dele dar o melhor. Quando a gente fica adulto e já compreende que somos seres humanos, que assumimos a nossa personalidade e que com ela vem todos os problemas, porque assumir personalidade não é fácil, porque aí vem tudo, né? Toda a responsabilidade que nós precisamos ter diante da vida. Se a gente conseguir fazer o melhor que pode, se conseguir alargar o caminho, fica melhor mesmo, para caminhar, né? E as coisas ficam leves, fica mais leve. Monize disse muita coisa que a gente pode estar aí evitando de fazer, não é? Muito bem. Muito bem. Então, nós vamos encerrando, né? Vamos agradecendo por toda essa explicações, ensinamento, acordamentos, porque serve como acordamento a cada um de nós. Porque quando a gente pensa que sabe, não sabe. A gente só pensa. Vai procurar saber para ver quanta coisa ainda temos para descobrir, né? Até chegarmos num patamar que não precisemos mais dizer assim, eu fiz, né, o meu caminho até aqui. E espero que Deus me aceite agora mais do que aceitava antes. Porque a gente vem com a felicidade da criação divina, né? Aí nós somos divinos também. E vamos chegar a ser deuses, se Deus quiser. Eu espero isso. Vai demorar, sim, alguns milênios ainda, na caminhada que a gente está. Mas chegaremos lá com certeza. E essa é uma esperança que a gente leva para todas as outras reencarnações. E é uma esperança boa também, né? Muito boa, que nos dá coragem de prosseguir.
E assim nós vamos encerrando então, agradecendo a todos os espíritos amigos que estiveram conosco, agradecendo mesmo a Deus Pai, a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos protetores, queridos amigos, que estão sempre conosco, principalmente quando a gente mais necessita. Que a gente pensa que está sozinho. Não está. Poderia ter sido pior se ele não estivesse conosco. Então agradecemos muito a esses nossos protetores, anjos queridos que nos acompanham nas nossas encarnações. Desejando que Deus abençoe a todos, que Jesus deixe sua luz em nossos corações, que Maria de Nazaré nos abrace amorosamente. Vamos encerrando então a nossa reunião de hoje. Que assim seja.